Até que ponto uma pessoa suporta ser humilhada, maltratada por quem prometeu cuidar dela a vida inteira? Será que a pessoa realmente aguenta isso a vida toda? Ou será que tem um ponto, tem um limite? E quando as pessoas chegam no limite do cúmulo da humilhação, como será que elas vão agir? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Rita de Cássia Crimes e Mistérios. Sim, eu estou estragada, meu nariz está horroroso, mas faz parte. Então, por favor, curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal, que essa pessoa que vos fala está ou é sinusite atacada ou é gripe, sei lá o que aconteceu. São Paulo toda hora muda de estação, então é o que acontece com a gente. Desde já, desculpa pela voz. Bom, gente, vocês viram que essa semana voltou, né, à tona o caso da Cláudia Rockler? O caso da Cláudia, na verdade, não é que ele caiu no esquecimento, é porque eu acho que ele teve um ápice tão grande lá em 2022 que subiu tão alto que a tendência é a gravidade mesmo puxar lá para baixo. Mas o que aconteceu? A Cláudia, ela estava ali na faixa dos 39, 40 anos no sul e ela era uma pedagoga, né, professora de primeira a quarta série. E ela já tinha um casamento ali de pouco mais de 20 anos, mais ou menos. O esposo dela, o Valdemiro Rockler, era um marido muito abusivo. Claro que ninguém casa dando porrada na cara do outro, evidentemente que não. Mas vamos parar pra pensar, ela casou jovem, ele nem tanto assim, já tinha ali uma diferença de idade, mas não demorou tanto para os abusos começarem a aparecer. E não é só aquele abuso físico, mas era um abuso de todas as formas que você pode imaginar, até mesmo prejudicando a profissão dela. Evitando que ela trabalhasse, claro, você não trabalha, você vai ter renda? Não, então eu vou te sustentar, vou te prender a mim. E para agravar mais um pouco essa situação, a Cláudia também, né, fruto desse relacionamento, teve uma filha. Então, quando você tem um filho, você para de pensar só em você. Porque, veja bem, se você só é uma mulher ali sozinha que está sofrendo agressão, muitas vezes você está dentro ali daquele quadro e você não consegue sair. Imagine com uma criança. Uma criança que depende de você, porque a mãe, gente, literalmente, até nós somos a comida ambulante do nosso filho durante muito tempo, né? No bom sentido, claro. E a criança depende muito da mãe. E a Cláudia, ela acabou se vendo presa dentro desse relacionamento. Até ela vê que, na verdade, tudo que ela passava, ela não estava passando sozinha. Afetava a filha dela, afetava tudo ao redor. E o Valdomiro realmente era uma pessoa horrorosa. Vamos parar pra pensar. Você não ter paz pra ficar na sua casa porque o seu marido, ele te humilha, ele fala que você é feia, ele fala que você nunca mais vai arrumar ninguém, que ele teve piedade de você. Pra piorar, que quando você engravida, o corpo da mulher, gente, não volta. Ai, do dia pra noite estou gata de novo. Ah, também demora um tempo, não é que não vai acontecer. Você tá feia, você tá horrorosa. Eu te sustento, você não vale nada, não me estressa. E tirando as agressões físicas, porque sim, ele batia constantemente na Cláudia. E a parte financeira, gente, tá bom, motorista e pedagoga. Na região sul, naquela época, até hoje, na verdade, eu acho que em boas partes do Brasil, os professores não são bem remunerados. E para compensar mais a história, né, o professor de primeiro a quarto ano, que é o papel do pedagogo, é menos ainda. Ela não tinha aquela autonomia financeira. Como é que essa mulher ia sair desse relacionamento? E é óbvio que ele era muito esperto e sabia disso. É muito simples. Primeiro eu vou te enganar, tirar a pouca renda que ainda te resta, que, gente, para pra pensar, uma criança e você, né, com uma remuneração baixa. E eu vou controlar a sua vida. E era esse tipo de humano que tem aquele ego que é só ele que presta. A pessoa que tá com ele não presta. Nunca vai ser uma boa companheira. Digamos, né, que uma hora a pessoa cansa de tanta humilhação, humilhação atrás de humilhação. E o pior de tudo, se diz pai, e um pai que faz isso na frente da própria filha. Tanto que a filha da Cláudia, claro, né, ela sabe o que aconteceu, mas ela não fala tanto do que aconteceu. Ela demorou aí um tempo depois. Não vou falar pra perdoar a mãe, porque a gente tem um pai desse, é seu pai, mas
você tá vendo uma pessoa que você ama, no caso, a pessoa que te deu a vida. Tá bom, teu pai também colaborou, mas ser humilhada. Mas enfim, a Cláudia aguentava isso todos os dias. E quem costuma ter esse tipo de personalidade aí, agressiva, não diria dominadora só. Não, pessoas assim, elas acham que elas estão sempre no controle, que elas sempre vão ganhar. E, segundo a síndrome da mulher espancada, porque sim, existe, muito estudado, não só dentro da psicologia, como dentro aí também da criminologia, que é a ciência que estuda a vítima, o criminoso e a sociedade em que o criminoso vive. Não vá achando que você é uma pessoa abusiva e que você vai abusar de todo mundo pro resto da sua vida. Não ache isso, porque todos nós temos momentos em que estamos vulneráveis. E foi este momento que a Cláudia esperou para botar um fim no inferno que ela vivia. Cláudia, cansada de tanta humilhação, estourou uma hora, só que ela estourou aquele estouro mais perigoso possível, que é quando você estoura no silêncio. Você não estoura no grito, mas você vai estourar para agir. Ela esperou um momento que ele estava vulnerável. Cláudia o sedou e quando ele adormeceu, ela o asfixiou com sacolas. Quem lembra aí do filme Tropa de Elite sabe do que eu tô falando, tá? E o depois vai lembrar um crime antigo da senhora Elise Matsunaga, mas não foi muito bem dessa forma, porque o que a Cláudia fez? Vocês sabem aqueles freezers de guardar refrigerante? Depois o Douglas coloca uma imagem aqui pra vocês. Ela pegou o corpo do marido, guardou no freezer e colocou refrigerante em cima. E manteve o marido congelado ali durante um tempo. Só que é claro, mas ninguém some assim do nada. O marido começou a ser procurado. E é um procedimento normal da polícia. Quem responde primeiro? As pessoas mais próximas. E ela acabou confessando o crime, assumindo o crime. Em novembro de 2022, ela chegou a ser presa. Só que depois, em 2023, um tempinho depois, não demorou tanto assim, a Cláudia, ela começou a responder em liberdade. E uma curiosidade, gente, mesmo sabendo do crime dela, ela recebia recordes de cartas de proposta de outros homens dentro da cadeia. Tanto que ela fala até o seguinte, que ela ficava muito brava porque tem um limite de cartas que você recebe na cadeia. E ela esperava para receber as cartas da filha dela e ficava recebendo aquela enxurrada de cartas de futuros pretendentes. A Cláudia, ela respondeu um pouco desse processo em liberdade. Ela deu uma entrevista inédita aí para o Beto Ribeiro logo que ela começou a responder em liberdade, com algumas medidas e tudo mais. Uma entrevista muito boa. Se eu não me engano, é entre 2022 e 2023 mesmo que ela dá essa entrevista pro Beto. E o Beto, como sempre, ele entrevista muito bem. Ele sabe pegar ali, né, o ponto, chave das pessoas, enfim. Só que, gente, 3 anos depois, aproximadamente, não, 2 anos depois, a Cláudia, ela vai ser presa novamente. Se eu não me engano, gera aí, né, roda cerca de 20 anos de pena. Claro que abatido o que ela já cumpriu liberdade, mas ela vai voltar para a cadeia. O advogado vai recorrer outra vez, né, como violência doméstica, porque, gente, se isso não foi uma síndrome da mulher espancada, eu não sei mais como o júri pode enxergar isso, mas enfim. E a fala da Cláudia é muito legal, que ela fala o seguinte, que ela ficou a serviço da justiça a primeira vez, né, para se entregar à justiça pelo que ela tinha cometido, e agora ela se entregará novamente. E ela diz que ela não se arrepende do que ela fez. Por quê? Era o único jeito que ela tinha de se libertar. Em algumas vezes ela diz que ela pensou assim, se ela fugisse com a filha dela, em primeiro lugar, ele encontraria, porque ele era uma pessoa ali com contatos na região que eles viviam.
Segundo, ela pensava no bem-estar das duas. É lógico, gente. É muito simples falar, pega tua filha e vai embora. Tá, mas pra onde? Mas pra onde? Tudo bem, a gente adulto se vira de uma certa forma, mesmo assim. Adulta, mulher, num lugar extremamente machista, como são ainda algumas regiões do Brasil, infelizmente, você vai se virar có. E com uma criança de tira-colo, independente, a criança pode ser pequena, grande, fica mais difícil ainda. A Rita, mas a filha dela já era maiorzinha, já era adulta, já era isso. Mesmo assim, gente, independente, você acaba se vendo dentro da situação. A Cláudia, ela chega num ponto em que ela é aquela vítima que ela fala: ah, é? Eu não vou mais sofrer esse tipo de humilhação. E tá aí. A gente fica pensando no seguinte: gente, essa mulher ela apanhou. Tô falando do físico, tá? Que já é uma humilhação horrorosa. Ela sofreu retaliações psicológicas, abusos psicológicos. Ela teve tudo tirado dela por um agressor. Não vou falar por um algoz, mas sim, por um algoz, porque ele tirou a vida dela enquanto ela ainda... como é que eu vou explicar pra vocês? Ela estava morta, mesmo estando viva. Ela não podia mais ter uma vida tranquila. Claro, o que ela fez é questionável? É óbvio que é questionável. Está nas leis que a gente não pode matar ninguém. Mas a gente fica pensando, o que um homem como esse adiciona para a sociedade? E sabe o que é mais interessante? Ah, Rita! Aí eu escuto isso. Eu juro pra vocês que eu escuto isso. Dá até vontade de espirrar. Segura, segurei. Pra vocês eu seguro o espirro. E olha que eu sou uma máquina de espirrar. Prestem bastante atenção. Eu escuto muito isso. Por que não foi na polícia? Por que ele... Gente, em primeiro lugar, você só vai entender o que o outro passa quando você caçar os sapatos dele e sair andando por aí. Aí sim você vai poder falar do outro, tá? Para pra pensar. De tantos casos que nós acompanhamos, a mulher ela tem aqui, ó, o papel, a medida protetiva na mão. O cara não respeita, o cara vai lá e ceifa a vida dela do mesmo jeito. Quem quer fazer? Você pode ter um papel, você pode ter o que for na tua frente, a pessoa vai lá. Muitas dessas mulheres, gente, só tem um papel para se defender. Muitas não tem para onde ir. Vai voltar para onde? Para casa do cidadão. Outras escutam da própria família. Ai, é seu marido, você tem que aprender a lidar com ele. Você não pode separar, o casamento é para sempre. Tá, então o casamento é para sempre com você apanhando, você sofrendo aí, desculpa, humilhações. Tá, eu entendo que você casar, eu sou casada também há muitos anos. Esse ano eu completo 14, esse ano de 2000, ia falar 2015, olha eu. 2025, eu faço 14 anos de casada. Eu sei que casamento não é o... Ai, meu Deus, é uma parceria e tudo mais. Quando se perde o respeito, quando você entra na agressão, peraí. E quando o teu filho tá vendo tudo aquilo, gente... O que é isso? Por que eu estou dizendo tudo isso? Então, a mulher, ela vai, ela denuncia. Ok. Às vezes o camarada paga ali umas cestinhas básicas, um serviço para a sociedade, e tá tudo bem. E ele vai fazer o que ele quiser com ela. Essa mulher, ela não vai estar protegida. Por isso que muitas acabam tomando esse tipo de atitude, e a Cláudia foi uma delas. Para botar um fim nessa situação, ela ceifou a vida do algoz. E, gente, não estou falando que é certo, mas é compreensível. Porque até que ponto você constrói o seu assassino? Até que ponto uma pessoa vai suportar a humilhação? A gente diz que uniões, casamentos, amizades, e entre outros tipos de relações, elas são compostas por respeito. A pessoa, quando ela te respeita, ela não vai contra você. Isso, gente, é em qualquer relação. É em qualquer relação. Ela não vai contra você de uma forma... Claro, discutir tudo, a pessoa tem uma ideia, outra, isso aí... Vocês entendem do jeito que eu tô falando, mas ela não vai te destruir.
Agora, quando a pessoa tem medo de você, a primeira oportunidade que elas vê que dá certo, ela vai te derrotar e ela vai fugir. Ela vai fugir. E ele não queria ser respeitado, ele não queria ser amado. Ele deixa claro, pelo que a Cláudia conta, ele não tá mais vivo, mas ele deixa claro que ele queria que ela tivesse dependência, medo. São sentimentos, gente, que é muito diferente de amor. Ah, eu te amo, tomo conta de você, por isso. Ah, pelo amor de Deus, né? E pior que tem gente que ainda acredita nesse papo. Bem, eu fico muito curiosa para ver o desenrolar da história da Cláudia, porque é uma pessoa que realmente eu não gostaria que ela respondesse a uma condenação ali de regime fechado. Acho que ela é livre, a sociedade já julga ela de qualquer forma. Nós temos que lembrar também, novamente, aí da Elise Matsunaga. Claro, a Elise tem uma história um pouco diferente da Cláudia, mas acaba sendo um pouco comparado. Por quê? No caso do Marco, gente, ele humilhou. Ele nunca, ali na cabeça doentia dele, entendeu que ela não era mais uma garota de programa e que agora era a esposa dele. Que ele tinha opinado por isso. Não, ele não quis casar com a Elise. Ele quis casar com a garota de programa. É como se fosse um programa infinito. Eu pago pra você e toda hora você vai fazer o que eu quiser. Gente, uma esposa não é assim, né? E depois, ainda quando você tem um filho, que você vai se dedicar mais ao seu filho, muita coisa muda. Então ele queria alguém para satisfazer os desejos dele. Em troca, eu te sustento, eu te dou o que você quiser, mas você fique bem ciente que você vai sofrer, que eu vou arrumar outra mulher, que eu vou pagar tudo pra ela também, e que pra mim você... É bom você ter medo. É bom você ter medo porque você me respeita. Isso é recorrente no Brasil e é recorrente no mundo se vocês pararem pra puxar. Tá? Nós temos um caso de uma americana também, em que ela arrancou o órgão genital do marido e, gente, o cara ainda ficou atrás dela. E ela arrancou, não foi porque ela foi traída, tal. Não, ela arrancou porque ele estuprava ela, ele maltratava ela. Ela não era americana, ela era latina. Qualquer dia eu trago essa história pra vocês. Então, ele se via no direito, sabe? Se você não fizer o que eu quiser, eu te denuncio e você cai fora do meu país. Gente, são tantos os casos. Tantos os casos. E é como eu falei pra vocês, essas pessoas, elas têm um ego muito grande. Nunca vai me acontecer nada porque eu sou o melhor. Claro, né? É corajoso com quem ele acha que não representa perigo nenhum. Eu queria saber de vocês se vocês conhecem casos semelhantes aí ao da Cláudia. Não tinha como não colocar a Elise. Rita, você fala muito da gente, você fala muito da... Gente, são ícones. Não ícones, famosos. Infelizmente, são famosas pro outro lado, né? As famosas do Tremembé, aqui de São Paulo. Mas eu queria saber de vocês, conhecem? Tem alguém aí que você conhece pessoalmente que passa ou já passou por isso, que acabou tomando uma atitude drástica? Também deixa aqui embaixo pra mim se vocês querem que eu fale. Ai, gente, tá mal hoje. Ah, meu pai, tá complicado. Se vocês querem que eu fale de mais algum outro caso, não se esqueçam dos recadinhos lá do início do vídeo, tudo mais, para não ficar repetitivo. O Douglas vai deixar aqui as redes sociais, me segue por lá também. Segundas-feiras eu trago uns casos mais diversificados. Todo dia tem vídeo, tem shorts. Na quinta tem os casos criminais. E muito obrigada aí por ter passado dos 500 inscritos. Eu vou pensar num vídeo bem bacana aí pra gente comemorar juntos. Eu vou ficando por aqui. Tomar o meu antialérgico. Prometo que volto melhor. Eu juro. Já chega vocês olharem pra minha cara vermelha e hoje ela está mais vermelha do que nunca. Mas eu vou ficando por aqui.
Obrigada por ter me aguentado até agora passando mal, mas o vídeo ficou bom. Eu acho que eu mereço um like seu. E até a próxima.